Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que prazer e alegria estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de nosso Mestre Jesus, na companhia de todos vocês, de nossos irmãos encarnados e desencarnados, aos irmãos que também estão nos assistindo neste momento, que todos possam neste momento, através da prece, estarmos ligando os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso meigo Nazareno. Senhor, que neste momento possamos sentir as emanações de amor, de paz, de equilíbrio, a pulsar em nosso coração, sentindo as vibrações de amor e de amparo espiritual, a chegar bem devagarzinho, tomando os nossos sentimentos, acalmando as nossas aflições e nos sentindo assim amparados, nos sentindo assim conduzidos pelas mãos de Jesus, a nos dizer: tenhais bom ânimo, meus irmãos, eu venci o mundo e vós também podeis assim o fazer. E nessas emanações de harmonia e de luz, que possamos assim estar fazendo a prece de início, a prece que o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Todos sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudos espíritas, aprendizes da fraternidade. E hoje o tema de nossa palestra, esquecimento do passado. Que é um tema que às vezes nós não damos assim o devido valor ou não ainda entendemos o porquê do esquecimento do passado. Ou alguns falam véu do esquecimento. E aí, nosso irmão Edson, dando a introdução, antes de começar a palestra, estava falando que nessa semana, no dia 18 de abril, foi lançado, historicamente, em 1857, o Livro dos Espíritos, que era perguntas e respostas de Kardec perguntando e os espíritos respondendo. E também no dia 18 de abril se comemora o Dia Nacional do Espiritismo. Olha, que coisa importante para nós, Mas lembrando do Livro dos Espíritos, das perguntas e respostas, quando nós falamos do esquecimento do passado, nós vamos encontrar tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem. O que acontece? Por que nós não lembramos do passado, do que fomos em outras vidas? Mas para entender, vamos voltar à fita. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim está no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta.
E aí Deus criou o homem, criou todos nós, simples, ignorantes, mas nos deu o raciocínio, a inteligência para raciocinarmos e fazermos as nossas escolhas, em que na doutrina nos fala que nós temos o livre arbítrio. Então podemos tanto fazer o bem, que é o certo, quanto nós podemos também fazer escolhas estas equivocadas e às vezes tendenciosamente para o mal. São nossas escolhas, são os caminhos que nós seguimos. O certo era sempre seguir o caminho do bem. Mas o que acontece então? Deus, que é justo, na sua justiça divina, nos pede a responsabilidade de tudo aquilo que fizemos. Daquilo que nós deixamos de fazer também. Do bem que podíamos ter feito e não fizemos. Das mágoas, dos rancores, das brigas. Quantas vezes, nós, na encarnação, e olha que estou falando só nesta encarnação, muitas vezes nós nos pegamos e até em pensamento, ou até dizendo verbalmente, lembramos de pessoas que às vezes nos magoaram, nos falaram determinadas coisas que deixaram marcas, ressentimentos. E às vezes a gente fala, eu perdoei, mas quando eu lembro, vem tudo à tona. E aquele sentimento mexe por dentro, mexe no coração. Até dá palpitação, se duvidar. E aí, o que acontece? Nós criamos determinadas dívidas uns para com os outros. E aí, quando advém a morte, nós pensamos assim, está tudo perdoado? Será que Deus perdoa todas as nossas faltas? Mas e aquelas pessoas que nós prejudicamos? E aqueles que nos prejudicaram? E aqueles que magoamos? E aqueles que nos magoaram? Como fica? Então, a doutrina nos fala que Deus nos deu a oportunidade de estarmos retornando da reencarnação e retornarmos quantas vezes for necessário para que venhamos a aprender e um dia chegarmos à perfeição. Difícil? Sim. Impossível? Não. Por isso que na bondade divina, na bondade de Deus, Ele nos dá várias oportunidades. Só que quando vamos retornar a um corpo físico, muitas vezes estamos ali preparando o nosso reencarne. E o que acontece? Muitas vezes é colocado próximo a nós espíritos afins e espíritos não afins. Espíritos afins é para nos ajudar, nos incentivar, nos dar bom ânimo. E os espíritos não afins? Muitas vezes, esses espíritos não afins são aqueles que, na verdade, temos dívidas estas do passado. E Deus nos dá a oportunidade de resgatarmos através da reencarnação. Então, por isso que muitas vezes, aonde vivemos, no nosso ciclo familiar, naqueles que nós temos até mesmo contato maior, pode ser até no emprego, na sociedade, encontramos pessoas estas que, apesar de ser consanguíneos de sangue,
nós temos dificuldades de entender, dificuldades de aceitar. E perguntamos, mas por que, Senhor? Por quê? Por que tenho tantas dificuldades com minha própria família? Minha própria família consanguínea, do meu sangue. E às vezes encontramos na mesma encarnação pessoas que nós conhecemos e sentimos uma afeição tão grande e nem sequer é parente, é apenas um conhecido, mas que aquele encontro, como diz, é um encontro de almas. Nossa, você se sente tão bem com a pessoa, você se sente ali parte do universo daquela pessoa. E o que acontece? Talvez esse espírito afim já te foi raro e muito caro em outras vidas. Talvez um parente, um familiar. Mas Deus permite que haja um encontro de almas afins. Então, meus irmãos, este resgate, porque nós assim, na doutrina espírita, chamamos de resgate, para que nós, dentro do lar, dentro da sociedade, possamos estar asserenando, entendendo e compreendendo que se caso estamos ali e Deus assim nos permitiu de estar ali com aquele familiar, é porque nós temos débitos. Então, alguma coisa eu tenho que aprender, eu aprender e ele também aprender. Porque nesta situação, ambos estão aprendendo, o aprendizado de ambas as partes. E às vezes, muitas vezes, temos a curiosidade, não é? Que fomos em outra encarnação. E esquece que o esquecimento do passado, esse véu do esquecimento, sabe o que é? É uma misericórdia de Deus. Já pensou se nós lembrássemos daquilo que foi o nosso ente querido? Se caso nos prejudicou, se nos magoou, se nos tirou a vida em outra encarnação? Será que nós íamos aceitá-lo com tanto amor, com tanto carinho, como filho ou como filha? Será que nós iríamos entender e compreender? Talvez não. Então, Deus, sabiamente, nos dá esse véu de esquecimento, para que nós possamos, como iniciar em cada encarnação, um novo capítulo de nossa vida. Para que possamos ali escrever com aqueles entes, com aquelas pessoas, com os nossos familiares, com aqueles que estão ao nosso lado. E Deus dá essa oportunidade. E eu me recordo de ouvir uma palestra do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Eu achei tão interessante que ele conta uma história verídica que aconteceu com ele. Estava ele na Casa do Caminho, na Bahia, né? E chegou uma senhora com muita curiosidade. Divaldo, eu queria saber o que eu fui em outra encarnação. Porque a gente sempre pensa que a gente foi coisas boas, né? A gente foi rainha, a gente foi princesa, é uma coisa, né? A gente foi rei, só coisas boas, né? E ela tinha essa curiosidade. Divaldo, eu queria saber o que eu fui. Aí Divaldo falou assim, olha, minha irmã, se Deus nos deu o véu do esquecimento, é porque não devemos, às vezes, tocar em assuntos e relembrar coisas
que não vão nos fazer bem. Mas ela escutou? Não, não escutou. E aí ela foi em busca de fazer uma regressão. E foi atrás. Aí pergunto, ela tinha uma vida muito boa, convivendo com seu marido, com seus filhos, harmoniosamente. Tinha um companheiro dedicado que estava sempre ao seu lado, os filhos sempre bondosos. E aí ela foi fazer o quê? A regressão. Mas quando ela foi fazer essa regressão, o que ela viu? Que na vida passada, o marido do presente também foi o marido do passado. Mas este marido, ele era uma pessoa que ele é extremamente abusivo. Maltratou-a, tanto ela quanto os seus filhos. Tirou tudo aquilo que ela tinha, lhe abandonou, simplesmente na miséria com seus filhos. Então, quando nós fazemos a regressão e abrimos essa porta, tudo aquilo que aconteceu naquele momento desperta como um vulcão. Todos esses sentimentos. E aí ela sentiu uma raiva, um rancor do marido. Mas era marido da encarnação passada. Só que nesta encarnação, ele era um marido bom, trabalhador, honesto, dava tudo aquilo que ela precisava a ela e aos filhos. Só que quando ela voltou para casa, ela via o marido, o que ela sentia? Rancor, ódio. Ela sentia as emanações do passado a pulsar no seu coração. E aí ela não podia olhar para o marido, porque ela começou a maltratá-lo e o marido não entendia o porquê. Então, eis que ela vai novamente conversar com Divaldo. Ai, Divaldo, aconteceu isso, e agora eu não posso nem olhar na cara do meu marido, porque na outra encarnação ele me fez isso, me prejudicou e me deixou na miséria e eu sofri. Aí o Divaldo aproveitou e aí o irmão, por ele, passou uma orientação. E o irmão disse para que Divaldo falasse a ela que realmente aquele irmão do passado fez tudo aquilo com ela, mas que ele se arrependeu e que pediu para que retornasse novamente como marido, recebendo novamente as crianças, aqueles filhos, para que ele pudesse compensar todo o mal que ele havia feito. Então agora ele se preocupava, ele era um pai zeloso, um marido que se preocupava com ela, com bem-estar. E aí ele estava resgatando esse débito com ela. Mas, se caso ela não o aceitasse, a dívida seria dela agora. Porque ele estaria fazendo a sua parte. E se ela assim não aceitasse, ela teria com ele uma dívida que se poderia se arrastar para outra
encarnação para uma outra oportunidade. Veja, meus irmãos, por isso que às vezes, quando nós temos a curiosidade, nós devemos tomar cuidado. Mas então nós não poderemos assim recordar ou ter alguma recordação do nosso passado, de outras épocas? Podemos ou não? Podemos. Desde que seja de forma natural. Às vezes em um sonho. Às vezes nos vemos, apesar de um corpo diferente, sabemos que somos nós e estamos vivendo em outra situação. É uma lembrança do passado. O que tem acontecido muito neste momento, crianças que estão vindo recordando daquilo que aprendeu em outras encarnações. Olha que coisa interessante. Vemos crianças já aprendendo, principalmente a instrumentos musicais. E a criança simplesmente senta e consegue ali tirar as notas musicais. Como pode? Isso não é uma lembrança do passado? Sim. Crianças que já nascem com uma facilidade falando línguas estas estrangeiras. Aprendeu nesta vida? Nesta não foi. Então, do passado. Então, nós trazemos, sim, essas nuances do passado. Então, só que elas são vindas de uma forma normal. E não nós indo procurar. Assim como aconteceu com nossa irmã, a curiosidade. Então, meus irmãos, quando nós entendermos que isso é uma misericórdia de Deus, porque muitas vezes, meus irmãos, nós ainda, no mundo de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração, ainda aqui na Terra, somos muito fáceis de cometer erros. Muito fáceis de deixar marcas impressas nas pessoas. Muito fácil. Mas Deus nos dá a oportunidade de resgatar. Mas se já sabemos disso, então vamos nessa encarnação, nesta vida, evitar de deixar marcas, mágoas, rancores, porque senão nós vamos criar mais débitos para a próxima encarnação, né? Então, é um despertar do Espírito isso para nós. O que estou fazendo de minha vida, desta encarnação? Como estou eu a lidar com os meus familiares, com meus entes queridos? Como estou eu a entender aqueles que estão ao meu lado, que talvez não seja como eu gostaria, mas faz parte de minha vida, porque eles não são perfeitos e nós também não somos perfeitos. Também temos os nossos deslizes, também cometemos erros, nos comprometemos. Então, se nós temos um pouquinho mais de entendimento, então, meus irmãos, muito mais nos será cobrado. Então, é melhor no hoje estarmos, resgatando essas arestas do passado, não deixando mais marcas e mágoas, ressentimentos, que só nos azeda o espírito e nos faz mal ao organismo, ao corpo físico. Então, é o despertar, meus irmãos. Se nós falamos tanto de uma nova era, de um mundo regenerador,
que possamos também nos regenerar e entender que nada é o acaso, que aquele que está ao meu lado não é o acaso, que aquele que faz parte de minha família não é o acaso, que aquele que eu encontro e que eu tenho ali a afeição não é o acaso, mas é de permissão, da permissão de Deus. Então, meus irmãos, tudo isso que eu falei se encontra ali no Livro dos Espíritos. Que tudo isso que eu falei aqui também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha quanto é importante. Nós que dizemos espíritas, o primeiro livro a ser lido é o Livro dos Espíritos. Porque foi o primeiro livro e que Kardec ali esmiuçou através de perguntas aos espíritos, para que nós também sanasse as nossas dúvidas, aquilo que ainda não entendemos e compreendemos. Então, meus irmãos, louvado seja o Espiritismo, que nos dá a oportunidade de aprender, nos dá a oportunidade de estar resgatando e entender o porquê eu estou resgatando. Então, meus irmãos, que possamos, em vez de nos lamuriarmos, agradecer por tudo, pela família, pelos graus de dificuldades que nos encontramos, por às vezes não entender e compreender, mas amando, porque o amor cura chagas e cura multidões de pecado. Porque este é o único caminho que nós temos, meus irmãos, para chegarmos um dia a sermos espíritos estes perfeitos, como assim nos foi criado, para que um dia sejamos perfeitos como o nosso Pai Celestial é. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos, irmãos dos dois planos da vida, irmãos que aqui se encontram, irmãos que estão nos assistindo, que neste momento da prece, Senhor, possamos entregar a Deus e a Jesus as nossas dificuldades, os nossos medos, aquilo, Senhor, que ainda não entendemos e não compreendemos. Senhor, a Ti entrego as minhas dores, as minhas aflições. E que eu possa, Senhor, receber de Ti o bálsamo, Senhor, do alento, o bálsamo do amor. Que possa Ele, Senhor, tocar a minha alma, o meu coração, para que eu possa, assim, Senhor, poder entender e poder fazer melhor, Senhor, para mim e para aqueles que estão ao meu lado. Senhor, ampara, Senhor, a todos aqueles que se encontram ao nosso lado, familiares, parentes, amigos, conhecidos, que todos eles, Senhor, possam ser amparados por Ti e pela Tua luz. Assim, também vos pedimos, porque como filhos de Deus, somos todos irmãos. E como todos somos irmãos, que roguemos pelos nossos irmãos, que se encontram, Senhor, espalhados pelo mundo, e que vive, Senhor, pelos conflitos, pelas guerras, pela fome, pela indiferença. Senhor, ampara a todos esses corações, por aqueles que se encontram doentes, doentes do corpo, mas também doentes da alma, da tristeza, da solidão.
Senhor, ampara a todos com teu divino amor e sua divina promessa. Senhor, ampara a cada um de nós, Senhor. Ampara os nossos lares. Ampara a todos aqueles, Senhor, necessitados de Ti e da Tua luz. E que possamos nos sentir envolvidos neste amor. E que possamos levar conosco a paz, a harmonia e o equilíbrio para os nossos lares e para os nossos familiares e para todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. E assim é que encerramos, Senhor, a mais essa palestra de mais essa noite. Que assim seja. E assim, meus irmãos, a todos que aqui estão, aos irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoe, nos proteja e que tenhamos muita fé e muita coragem e jamais percamos a esperança, porque é a esperança que nos move para o amanhã. Uma boa noite a todos.